Paz de Jesus Cristo a todos, é com muita alegria que eu venho compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor com você. É muito comum você ouvir em alguns lugares, em alguns ministérios, alguns líderes famosos dizerem que o crente não pode ficar doente. Tá? Então, aqui no Brasil, essa teologia ela é bastante difundida e as lideranças que pregam isso no Brasil, eles beberam esse tipo de teologia justamente vinda dos Estados Unidos. Então, muita coisa que se prega aqui é algo que desemboca de lá para cá. Tá? E recentemente, uma liderança aqui no Brasil que prega muito isso, que o crente não pode ficar doente, é porque Jesus levou as nossas enfermidades, tá? Esse líder ele ficou doente. E preste atenção, aqui a minha abordagem não é para trazer aqui peso sobre a enfermidade dessa liderança, tá bom? Porque eu orei por ele, pedi oração por ele também, para que Deus pudesse restaurá-lo, tá? Então, a minha abordagem aqui não é nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de indiferença com a pessoa, tá? É somente para esclarecer essa má interpretação bíblica que esse líder e os seus liderados têm. Então, recentemente aqui no Brasil, o nosso irmão Soares, que é pregador dessa teologia que o crente não pode ficar doente, ele ficou doente e quase faleceu. Aí a minha pergunta é, se a interpretação está correta, por que não funcionou para ele? Não funcionou por quê? Porque a interpretação de Isaías 53 é feita de forma equivocada, errada. Então agora nós vamos observar qual a forma correta de interpretar Isaías 53. Será que o crente não pode ficar doente mesmo? Será que o nosso irmão Soares e os seus seguidores têm razão? E aí nós veremos que não, tá bom? Tanto é que não tem razão que ele ficou doente, tá? E quase morreu. Mas graças a Deus que Deus o restaurou para a sua glória. Isso é muito importante salientar. Então ouça o vídeo com atenção, para depois você não ficar falando aí, olha só, mais um que veio aqui de destilar ódio contra o outro irmão. Nada a ver. Eu quero esclarecer o texto bíblico para quê? Para que você, amanhã e depois, não entre em parafusos quando ficar doente, tá bom? Só para isso, para que você tenha o entendimento correto da Escritura. Então, Isaías 53 diz assim, nós vamos ler o versículo número 4, diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Observe, o profeta Isaías vai dizer que de fato o Senhor levou as nossas enfermidades. Bom, agora observe, eu sempre tenho dito que a má interpretação tem ocorrido com frequência na igreja brasileira, por quê? Porque as pessoas pegam as passagens do Antigo Testamento e elas jogam de qualquer jeito e aí vale para todo mundo. É necessário, toda vez que você lê uma passagem no Antigo Testamento, você observar o cumprimento dela no Novo Testamento, a sua harmonia com o Novo Testamento, para não cometer erros. Então, observe. Então, para quando, para que tempo Isaías disse isso? Aí o Novo Testamento vai responder para nós. Mateus capítulo 8, a partir do versículo número 14 até o 17. Olha só o que diz o texto da palavra do Senhor. Diz assim, Mateus 8, do 14 ao 17. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e os serviu. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Observe, então, o texto de Isaías 53, 4 é para que período da história? É justamente para o período anterior à cruz, quando Jesus estava no seu ministério terreno, ele curou muita gente e aí se cumpriu Isaías 53, 4. Ele não vale para o período pós-cruz, preste atenção, não é que Jesus não continua curando, ele continua curando, mas todas as enfermidades daquelas pessoas que se achegavam a Jesus, tá bom? E que ele de fato as curava, tá bom? Porque algumas pessoas não conseguiam ter acesso a ele, então não recebia a cura. Então, aquele ministério onde muitas curas aconteciam, foi profetizado por Isaías 53, 4. Isso não quer dizer que todo crente agora, depois da cruz, ele não tem mais enfermidades, tá bom? Então, essa palavra, ela foi aplicada para o ministério terreno de Jesus e quando ele curava as pessoas. Isaías já está prevendo isso, tá bom? Então, observe. Agora tem o versículo de número 5 do profeta Isaías 53, 5, que aí nós precisamos ler, tá bom? Diz assim,
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Observe, agora Isaías já vai falar de um outro momento do ministério de Jesus. Ele vai falar do ministério de Jesus na cruz. Ele diz que nós somos sarados. E aqui algumas pessoas pensam que sarado aqui é das enfermidades físicas, e não é. O Pedro explicou o que Isaías disse. Observe, na primeira carta do Pedro, capítulo de número 2, e o versículo de número 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então observe que Isaías deixa claro que Jesus na cruz não levou as nossas enfermidades físicas, ele leva a nossa enfermidade espiritual, que é o pecado. Veja que ele diz, no madeiro ele levou os nossos pecados e não as nossas enfermidades. Bem certo que Jesus continua curando, porque o seu Espírito está aqui, e nós temos 3 dons que trabalham na área de cura, que é justamente o dom da fé, os dons para curar e o dom de operação de maravilhas. Mas não quer dizer que na cruz as enfermidades físicas foram levadas embora. O que é levado é os nossos pecados, é o que está escrito, tá bom? Se fosse as nossas enfermidades na cruz, teríamos que mudar o texto de 1 de Pedro 2,24. Ele teria que ficar assim para aprovar que o crente não fica doente, que na cruz Jesus levou as nossas enfermidades físicas. Então teria que estar assim no texto. Levando ele mesmo em seu corpo as nossas doenças sobre o madeiro, para que, mortos para a doença, vivamos para a saúde. Pelas suas pisaduras ou feridas foste sarados. Mas não é assim que o texto está. O texto está dizendo que no madeiro ele levou os nossos pecados e não as nossas enfermidades físicas. Nós somos sarados das enfermidades espirituais, ou da enfermidade espiritual, que é o pecado, e não das enfermidades físicas. Lembrando sempre, ele continua curando, mas a cruz não foi para curar ninguém fisicamente, foi para curar a mim e a você espiritualmente. Então observe, um erro de interpretação, uma doutrina sendo pregada que não pode ser sustentada. Com o tempo ela vai ruir, e que foi o que aconteceu. Pregou-se isso, ruiu, porque quem pregou não conseguiu sustentar e nunca sustentará, porque enquanto aqui estivermos na presença do pecado, com um corpo corruptível, a enfermidade vai chegar. Para uns, para outros, com mais incidência, outros menos, mas todos, independente de quem seja você, crente ou incrédulo, uma hora a enfermidade vai chegar. Uma gripe, um resfriado, uma dor, um problema mais grave, e isso é normal a todos nós, tá bom? Então, muito cuidado. O erro de interpretação pode gerar grandes problemas. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.